Achei que era por causa do jiu-jitsu. Você ia lá Não, lutar com os Gracie imagina. lá, pô, Aliança Imagina. em prática lá no Rio Não, de a Janeiro. Aliança, a Aliança, assim, os mestres da Aliança são cariocas, né? Mas, o Fábio Gurgel, Gigi Paiva e o Romero Jacaré, né? E eles são cariocas, mas a Aliança tá no mundo inteiro, tem 300 Verdade. acho que são 362 filiais. Pô, depois dos Gracie são eles. Não, na verdade, assim, não, os Gracie são os pais do jiu-jitsu. Mas eu falo assim, expansão. Não, assim, ó, de academia, eu acho que os Gracie têm 1 milhão de filhos, mano. Assim, essa é só os pais, né, que é o Carlos e o Hélio, cada um teve 20 e poucos filhos. E tudo é Gracie, né? Tem vários netos, né? Tem um neto aqui que é muito foda. Tem a Kira Gracie, que é... Pô, as mulheres ficam... Tem a Kira Gracie que foi, tipo... Pô, que ela deu uma elevada absurda, assim, no jiu-jitsu feminino, né? No nome do jiu-jitsu. Pô, tem um monte de gente. Então, assim, os Gracie inventaram. E aí, abaixo dos Gracie, a gente tem as pessoas de fora que aprenderam com eles, tá? Então, por exemplo, o Romero Jacaré, que é um dos fundadores da Aliança, ele foi aluno do Rolls Gracie. O Rolls Gracie, entramos no outro assunto, mas olha assim, aí, olha aí. Não, mas depois nós temos que voltar pro fuzil, mas não, é legal esse assunto. O Rolls Gracie, ele era um filho do Carlos Gracie, que era o irmão mais velho, mas foi criado pelo Hélio Gracie, que é o pai do Rickson, do Royce. E é o pai do jiu-jitsu, eu acho, que é o Hélio, né? Ele foi o primeiro que teve a ideia. Ele era magrinho, meio fraco. Ele foi o primeiro que teve a ideia de usar o peso do oponente contra ele mesmo. Luta de 2 horas com cara gigante, alavancas, né? E tal. Então de 100 quilos, ele pegou o judô, que foi trazido pro Brasil por um japonês Konde Maeda. Ele trouxe o judô pro Japão e ele ensinou pro Gastão Gracie, que se eu não me engano é pai dos dois, eu não tenho certeza, mas assim, ele ensinou pro Gastão Gracie, os dois eram comerciantes, ele chegou e falou assim, eu sou professor de artes marciais, eu quero abrir uma escola, você quer ser meu primeiro aluno? Ele ensinou o judô, que foi passado pros filhos. E posso ter errado só nessa questão de eles serem filhos ou não do Gastão Gracie, tá? O Carlos e o Hélio. Mas eu acho que tá certo, é isso mesmo. E aí o judô, junto com o jiu-jitsu, que é outra coisa, ele acabou sendo adaptado pelo Hélio Gracie para funcionar para qualquer tipo de pessoa. Então, aí vira o Brazilian Jiu-Jitsu. Exatamente. O Gracie Jiu-Jitsu, que é o Brazilian Jiu-Jitsu. Então, assim, os Gracie, não importa onde você vai, eles são os pais do esporte. Então, assim, não importa. Ainda existem academias Gracie. Então, não importa se, por exemplo, você tá lutando no campeonato contra a Gracie Barra, que é Gracie. Sim. Tipo, você tá ali na competição, só que, assim, quem inventou é um ancestral desses caras, entendeu? Então, assim, tem isso, tem esse respeito. Todo lugar que você vai, qualquer academia tem esse respeito pelo Hélio, pelo Carlos e pelo Robson, que faleceu recentemente, que é o avô da Kira. Né, ele morreu recentemente. Então, assim, o Romero Jacaré, né, o mestre Jacaré, ele era aluno do Rolls Gracie, que era um filho do Carlos que foi criado pelo Hélio, que tinha mais ou menos a mesma idade do Rickson, e tipo, dizem, né, que ele ganhava do Rickson. Então, assim, quem ganhava do Rolls? Dizem, né? Não sei. Essa é a lenda mais, ó. Não, mas ó. Reza a lenda, né? Que ele nunca perdeu. Não, nunca perdeu, mas assim, eles não disputavam campeonatos, né? Tô falando ali no tatame deles. Ali. Vou te falar agora se isso é verdade ou não. E o Halls, pô, pelo amor de Deus, eu amo o Rickson Gracie. É um dos meus ídolos pra todo assim, mundo que é do jiu-jitsu. Mas assim, é o que eu tô é o que dizem aí. Qualquer um dos Gracie, né? A maioria, né? Não é verdade? Não, eu quero te... Não, tá, já que você tá falando assim, vou ter que te contar, cara, que é muito foda. O Mário Yamazaki teve aqui trocando ideia com a gente, né? Porra, ele era muito legal. É um dos primeiros árbitros do UFC, né? O primeiro brasileiro top. E ele top, contou de uma chave de um dos Gracie, né? E virou um corte. Foi o Royler. Eu acho que é o Royler. Virou um corte isso daí. E aí o corte foi na internet, colocou na internet, né? Aí um dia, velho, eu tô lá em casa. Mano, eu sou muito fã do Royce, cara. Muito fã. Poxa, eu olho todo mundo assim no Instagram, uma mensagem do Royce Gracie. Eu marquei ele hoje, né? Tô torcendo pra ele um dia repostar. Só pra te avisar aqui, que isso é mentira. O braço do Royler não quebrou. É o Royler. O Royler é super flexível e o Royler não tava sentindo nada. Não ia quebrar. Diferente do Renzo. O Renzo quebrou.
Quebrou até estranho, que não quebrou no ligamento, quebrou no meio do osso. Quebra aqui. Entendeu? Quebrou no meio do antebraço. Mas o Royler, ele falou, cara, pararam a luta errado. Parou a luta errada. Tenso receber uma mensagem do Royce, hein? Não tava sentindo não, ele vem e ele vai te falar, pô, não perdeu ou perdeu, o que ele fala. Se vocês trouxerem ele um dia aqui, pelo amor de Deus, me chama. Que o Royce... É isso, não, mas só pra vocês entenderem, o Rolls, ele não sei se era melhor ou pior que o Rickson, eu sei que assim, ele era um grande lutador. E ele formou só 6 faixas pretas, porque ele morreu aos 30 e poucos anos num acidente de asa delta. Sabe a praia do PP no Rio de Janeiro? Sim. Ele era muito amigo do PP. O PP morreu pouco tempo depois também no acidente de asa delta. Então o Rolls tem só 6 faixas pretas formadas. Um deles é o Romero Jacaré. Então assim, querendo, a aliança ela veio ali da linhagem ali. Uhum. Ele treinou. Hoje o mestre Jacaré ele já tem uns 60 e poucos anos. Uhum. Acho que não tem, talvez até na casa dos 70 ali, não sei, preciso ver. E ele treinava com todos esses caras, ele treinava com os caras que inventaram. Privilégio. Entendeu? Então, assim, é uma grande honra, tá sendo ensinado pelas pessoas que aprenderam com ele. Entendeu? Porque aprenderam com o Jacaré que bebeu na fonte. Essa é a frase. Entendeu? Ele bebeu na fonte. Ele conheceu ali um negócio maravilhoso surgindo, porque o jiu-jitsu, querendo ou não, o jiu-jitsu é um negócio brasileiro. O jiu-jitsu que a gente tem hoje é um negócio brasileiro. O futebol é um negócio que o futebol não é. O futebol ele foi inventado pelos ingleses. A gente teve, sempre os melhores jogadores e tal, mas assim, o jiu-jitsu ele foi inventado pelos brasileiros. Eu acho que o jiu-jitsu é uma mudança no mundo, assim, sabe? Total. O dia que aconteceu o jiu-jitsu, o mundo mudou. Não, total, porque, assim, aquela coisa, você já assistiu alguma luta de UFC você já assistiu algum campeão do UFC que não soubesse se virar no chão? Tem o Lyoto Machida, que era faixa preta de karatê e de jiu-jitsu também. Várias vezes ele teve que se virar no chão. O Anderson Silva veio do taekwondo, mas também já teve que se virar no chão. Às vezes, os dois ganharam nocautes, mas às vezes tiveram que finalizar. Agora, não tem nenhum que não soubesse jiu-jitsu. O Demian Maia. O Demian Maia? O Demian Maia até o Charles. Chão puro ali, os três maiores finalizadores do UFC são brasileiros, né? Hoje em dia, em terceiro lugar, o Royce. Em segundo lugar, o Demian Maia, que veio da Aliança. Né? Ele é faixa preta do mestre do Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel também tem que dar mérito pra esse cara. Você falou do Jacaré e tudo mais. Não, então ele... O Fábio Gurgel Fábio Gurgel, com certeza. Fábio Gurgel e Gigi Paiva são faixa pretas do Jacaré. Uhum. Então, assim, eles estão lá. E aí os três se juntaram e fundaram a Aliança, por isso que chama Aliança. Uhum. É uma aliança de 3 academias que ganhavam tudo, muita coisa na época. Então foi assim que surgiu. Não, cara... Não tem conversa, assim, eu posso até sair aqui e apanhar de um karateca, porque eu também sou faixa branca, né? Mas, assim, é difícil você ganhar difícil. De um cara do jiu-jitsu, um cara com técnica, um cara com experiência, um cara, assim, que treina há muito tempo. Se o cara estiver perto de você. Isso é claro no primeiro UFC, que o Royce chegava lá e ganhava de todas as lutas. Exatamente, ninguém conhecia o jiu-jitsu na época. Enquanto só um sabia jiu-jitsu, só um ganhou o UFC todas as vezes. O UFC 1... detalhe que todas as lutas eram no mesmo dia, né? E não era só uma, né? O cara lutava 4 ou 5 vezes. Né? Afinal, ele ganhou, assim, em segundos numa coisa super simples, que é uma guilhotina. Que é o cara vinha, assim, você pegar a cabeça dele, foi assim que ele ganhou. Então, assim, os caras não conheciam nada. Aí, conforme foi passando o tempo... absoluto, né? Não tinha limite de peso também, ele lutava com o Royce. O Royce, ele tem a minha altura, eu acho. Ele tem 1,82, 1,83, mas ele sempre foi, ele era magro. Então, assim, ele lutava com os caras gigantes. Então, assim, ele não só ele, antes dele, o próprio Hélio Gracie, o tio deles, acho que o Renzo. Puta, agora eu não lembro quem que é o tio. Assim, os Gracie mostraram o jiu-jitsu pro mundo e provaram. Não só eles, né? Os que vieram depois, o Charles do Bronx. Sim. O Charles, quando ele pega os caras, acabou. Cara, mas falando de jiu-jitsu no UFC, eu sou muito... o Bronx pra mim até pela... Cara, o cara veio do nada, é um campeão mundial. Sim. Vale a pena a história total também. Mas você pega o que o Demian Maia faz, cara, sem kimono.
O dele é muito justo. Ele é quase que uma evolução natural. Você sabia sabe? Que o Demian Maia, ele chegou à faixa preta em 3 anos e meio, mais ou menos. Ele era... ele chegou do 0 à faixa preta em 3 anos e meio. Eu, em 3 anos e meio, sei lá onde eu vou... provavelmente vou estar na faixa azul ainda. Mas entendeu? Cara, tudo bem, né? Não sou eu, mas ele, cara... não quero contestar também, mas é porque eu acredito que existem também diversos parâmetros para você se entregar uma faixa. Não, sim, a federação hoje em dia tem bem rígida, tem tempo mínimo entre as faixas. Ele devia ter na hora do mérito ali, né? Ó, pô, ganhou então, do cara, eu não sei toma se... essa, não, toma é porque essa. o cara é espetacular. O cara é gênio, né? O cara é gênio, com certeza. O Demian Maia é espetacular. Eu concordo. Provavelmente ele era... roxa, tava finalizando preta. Pô, seu jiu-jitsu é tão bom, toma aqui, velho. Provavelmente era alguma coisa assim. Mas tem também o tempo, né? Você falou esse negócio do sem kimono. Hoje em dia, inclusive, até é um negócio interessante. Hoje em dia tá surgindo um novo jiu-jitsu também, né? Que é o American Jiu-Jitsu. Que é aquele cara, o Gordon... Já ouviu falar do Gordon Ryan? Sim. Gordon Ryan é um cara que agora ele tá pequenininho porque ele tá com problema no estômago. Ele deu uma emagrecida, mas é um cara gigante. Ele pinta o cabelo bem de loiro, clarinho, a barba, e ele luta num negócio chamado DCC, que é o jiu-jitsu, que é o grappling, né, as lutas de contato sem kimono. E ele é um cara que veio do wrestling, da luta livre americana, que é um negócio que ensinam na escola lá. Na escola você aprende basquete, vôlei, softball, beisebol, futebol americano e o wrestling. Então assim, ele é um cara que era muito bom no wrestling. E aí ele conheceu um cara que agora eu não lembro, se é John Demer, é um negócio assim, que era um professor de jiu-jitsu lá, um americano, que vem também de escolas brasileiras, e ele aprendeu o chão. Porque o negócio do wrestling é derrubar encostar nas e tentar dar uma imobilizada ali, alguns segundos ali, e ganhou. O jiu-jitsu é a partir do chão, né? Você tem as quedas, mas é a partir do chão. Então quando ele juntou quedas muito eficientes com um chão muito eficiente, tá surgindo esse novo jiu-jitsu que é o American Jiu-Jitsu, que é uma mistura do wrestling com o jiu-jitsu brasileiro. E o negócio tá crescendo. E ele despontou demais, né, mano? Ele saiu rapando todo mundo, Mas né? o wrestling é mais eficiente que o judô pra jogar assim? Eu não sei, porque assim, eu não lembro de ter acontecido uma luta de um judoca, puramente judoca, contra um cara puramente da luta livre. Os caras sempre têm que misturar. Hoje, inclusive, todo mundo, assim, os competidores mesmo, assim, os caras que vão pro MMA e tal, eles têm que aprender wrestling. O Charles, com certeza, treina wrestling. Eu vejo porque a queda do jiu-jitsu não é... Assim, a gente não treina tanta queda que nem o judoca treina. Não é treina. Essa perfeição do jiu-jitsu não tá na queda, né? Tá na finalização. A gente tem que saber alguma queda, assim, porque o cara precisa... A luta começa em pé, né? Então você precisa ir pro chão. Mas quem é do jiu-jitsu, por exemplo, não liga de cair. Quem você aprende a cair. Não liga de cair no chão. Não, assim... Os outros caras não querem ficar no chão. Também, mano. Dois pontos. Perdeu 2 pontos. Liga. Mas você entende assim, a diferença, você tá falando né? isso tipo no UFC. Não liga de puxão, os outros não querem. Sim, porque os caras sabem que... O cara sabe, pô, eu não sou tão bom do jiu-jitsu, o meu negócio é strike, é soco, é chute. Então assim, pô, se eu for pro chão, esse cara é melhor que eu no jiu-jitsu, ele vai ganhar. Acho que no UFC eles querem ir pro chão, né? Sim, ele entendeu? Ele não liga de sofrer a queda. Ele quer ir, opa, vamos pro chão? Não liga de ser quedado, por exemplo. Pra ele tem não até uma problema. frase lá, que eu acho que é o Rhodes, né, Lima lá, o narrador do... que era o narrador do UFC, que ele falava: Deus perdoa, o jiu-jitsu não. É muito bacana isso aí, Porque, cara, assim, foi pro chão com o lutador de jiu-jitsu, tipo, o cara assim, só se acabar o tempo. Pode acabar o tempo e ele não finalizar, mas ele vai ter pontuado, né? Mas assim, pô, meu, quantas finalizações vocês já viram, meu? O Charles mesmo, as últimas lutas dele, tirando essa que ele perdeu, foram todas por finalização. O cara finaliza de tudo que é jeito. Ele pega o cara, vai pelas costas, pega o cara no chão, Mano, assim... O Charles do Bronx, assim, Foi finalizador foda mesmo. É um grande finalizador. E ele tá melhorando cada vez mais a luta de contato dele, o strike. Porque, tipo, ele tá vendo que ele precisa saber se comportar em pé. Né? Todo mundo precisa, né? Pô, ele é o contrário. Porque você falou, por exemplo, do Anderson Silva, Sim. do Lyoto. Os caras eram strikers, mas eles sabiam muito o chão. E é importante você saber até pra você não ficar no chão. Porque se você não sabe nada, você acha que os caras não ficavam loucos pra pôr o Anderson Silva no chão, o Lyoto, porque eles eram muito rápidos, muito fortes em pé. Pô, vou jogar no chão com eles. Mas eram eles eram muito bons no chão. Também. É que eles optavam por estar em pé. Tanto é que uma das maiores
vitórias, né? Do Anderson é contra o Chael Sonnen lá e foi no jiu-jitsu. Ele tinha perdido a luta já naquele momento, né? O Anderson Silva teria uma derrota naquele, que ele vai e consegue pegar no último round, no finalzinho, ele finaliza. Não, porque assim, ele tenta o que ele faz desde criança. Quando ele vai vendo, tipo assim, pô, se eu não tentar um negócio mais eficiente agora, eu vou perder. Aí ele vai pro negócio mais eficiente. Que funciona então, assim, como mesmo, que você vai discutir? Não dá. Eu já treinei, quando eu era adolescente, eu treinava taekwondo, treinei outras coisas também. Mas não tem jeito, meu, assim, é um negócio, é empírico, basta você assistir, você botar aí os negócios, você vai ver. O cara, nenhum lutador de boxe que não sabe nada de chão vai ser campeão do UFC. Nem se botar o Mike Tyson lá. Entendeu? Porque em algum momento, assim, é óbvio, né? O cara tem que evitar um soco dele. Conseguiu evitar o soco dele, encurtou a distância, acabou. Era o que o Rickson falava. Eu passei a minha infância, adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência, torcendo pra que isso se concretizasse. Uma vez, não sei se vocês lembram, o Rickson foi na TV, na Globo, e falou assim, que ele tava desafiando o Tyson. Ele desafiou o Tyson e ele falou assim, se ele não conseguir me dar um soco, eu colo nele e acabou a luta. Ia ser foda, Porra, não, meu. Eu vou te falar. Só que o Mike Tyson, assim, provavelmente ia quebrar um braço. Mas eu acho que o Mike Tyson estava preso nessa época, eu acho que sim. Não, logo depois ele foi preso, mas eles chegaram a desafiar ele ainda antes disso. Então, só que o Mike Tyson nunca ia aceitar, porque ele tinha um seguro absurdo. Lá era aquele... Como que era o King lá? Don King. O Don King nunca ia permitir isso, né? Ele tinha contrato e tal. Mas, pô, imagina que louco. Nossa. Eu vou te falar, essa luta ia durar... Menos de um minuto. Podia fazer agora, o Tyson ainda tá voando. Porque o Tyson era muito agressivo. O Tyson ainda bate pra caralho. Ele ia vir pra cima, obviamente. Ele é agressivo, é da natureza dele, né? Socar o cara. Ele ia vir pra cima. Mas seria muito legal. Ia ser rápido.